você está no Jurisdicando. Meu nome é Ive, assine o canal, clique na sinetinha e acompanhe os conteúdos jurídicos mais interessantes da internet no momento. Hoje a gente vai começar uma pequena série de um certo convênio literário entre direito e literatura. E o livro escolhido de hoje foi Os Miseráveis de Victor Hugo, que foi publicado em 1862. Ele trata sobre algumas desigualdades sociais das classes na Paris daquela época. O primeiro personagem interessante que nós selecionamos é a Fantine. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that? At the end of the day should be nothing but trouble. And there's trouble for all and there's trouble for one. While we're earning our daily bread, she's the one with her hands in the butter. You must send the salt away, or we're all gonna end in the gutter, and it's us who have to pay. At the end of the day. Ela é uma mãe solteira, é uma pessoa muito boa, muito doce, mas uma mãe solteira, tem uma filha e ela precisa esconder esse fato da sociedade porque não se empregava uma mãe solteira, uma mulher que sequer se casou. E aí ela decide deixar essa filha dela em uma cidade vizinha, com uma família, com a condição que ela mandaria dinheiro para sustentar os estudos, a vida dela, e ela trabalharia mantendo em segredo esse crime. E aí o que acontece? Ela consegue manter bem essa situação por um tempo, contudo, ela acaba sendo descoberta e por conta desse fato, dessa mancha, ela é mandada embora da fábrica que ela trabalha e ela se vê obrigada, para sustentar a criança, a vender o próprio cabelo, vender dentes e chega até o ponto de se prostituir. Será que isso na sociedade de hoje seria aceito? O que o direito tem a dizer sobre isso? Essa é a parte para as minhas colegas falarem sobre isso com vocês. Eu estou bem curiosa, e vocês? A gente vai começar uma sequência de vídeos com uma abordagem jurídica sobre livros e filmes. Se tiver algum livro ou filme que você gostaria que a gente comentasse aqui no canal, deixe nos comentários. Muito interessante o livro dos Miseráveis. Você já conhecia a história da Fantine? O livro de Victor Hugo é, na verdade, um clássico atemporal. E por que isso? Porque ele foi publicado em 1862, mas ele retrata ainda a vida de tantas pessoas. A situação passada pela Fantine de ser dispensada por ser uma mãe solteira, ou seja, por um fato que não tem nada a ver com o desempenho das funções, caracteriza o que a doutrina tem chamado de discriminação por retaliação familiar ou por associação familiar. No caso, a Fantine exercia suas funções normalmente, porque ela inclusive deixou a filha com outra família para poder trabalhar e sustentar a si e a sua filha, e mesmo assim ela acabou perdendo o emprego. Desde 1998, a Constituição estabelece como objetivo do Brasil o combate à discriminação e o preconceito. Além disso, a Lei 9.029 de 95 estabelece como proibido discriminação por situação familiar. E estabelece que, caso isso aconteça, a pessoa pode, se ela for dispensada, buscar ser reintegrada no trabalho ou receber a indenização em dobro, porque às vezes acaba de fato sendo insustentável a continuação da relação de trabalho. Mesmo não sendo um tema muito debatido, ele é frequente. Recentemente foi publicado a decisão de um processo no qual um trabalhador foi dispensado por justa causa porque ele não estava conseguindo exercer suas funções e cuidar dos seus filhos, inclusive de uma criança com síndrome de Down. Só para vocês entenderem melhor o caso, se tratava de um funcionário que trabalhava no período da manhã e ele acabou sendo transferido para o período noturno. A empresa alegou que estava previsto no contrato de trabalho possibilidades de alteração da jornada. Mas o que o trabalhador alegou? Que por causa de questões de guarda, ele precisava ficar no período noturno cuidando dos seus filhos, inclusive dessa criança com deficiência. O juiz do caso entendeu que
a conduta da empresa foi equivocada e reverteu a justa causa para considerar que foi uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso acontece quando é reconhecido que quem deu causa à rescisão do contrato de trabalho foi a empresa e não o trabalhador. O processo ainda não terminou, mas essa decisão ainda é a que está valendo e eu vou deixar aqui embaixo o link para um artigo que eu escrevi sobre isso, onde fala mais sobre os detalhes do processo. Mas evidentemente aconteceu a discriminação do trabalhador em razão de um encargo seu familiar. Nessa situação, é recomendado que a empresa tivesse adequado a jornada do trabalhador, porque ele não está simplesmente pedindo para trabalhar em outro horário porque ele quer, porque é conveniente. Não, porque ele tem a sua família e, em especial, crianças que dependem do seu cuidado. E a Constituição estabelece também no artigo 227 que é obrigação não só da família, mas também da sociedade e do Estado atender às necessidades das crianças com absoluta prioridade. E não é o que aconteceu nesse caso. Esse dever de adequar o ambiente de trabalho às situações peculiares das pessoas encontra uma limitação dentro da proporcionalidade e razoabilidade no que é chamado de uma dificuldade excessiva, ou undue hardship, que é quando essa adaptação é realmente desproporcional e vai inviabilizar a continuidade das atividades da empresa ou das atividades que precisam ser prestadas pelo empregado por essa acomodação. Isso depende de uma análise caso a caso, mas no caso dessa notícia que foi publicado e pelo que se lê no livro tratando o caso da Fantini, não se tratava de uma acomodação excessiva, propiciar tanto que a Fantini continuasse trabalhando mãe solteira, quanto desse trabalhador aqui no Brasil que só precisava que a sua jornada fosse fora do período noturno. E aí, o que você achou desse nosso diálogo entre direito e literatura? Se você gostou dessa abordagem, curte, compartilha com quem pode se interessar também e se inscreve no canal para mais conteúdos jurídicos e não jurídicos. Tchau, tchau! Até a próxima!